Nos anos 70, no auge da Guerra Fria, engenheiros soviéticos estavam prestes a revelar o caça furtivo dos sonhos. Imagine um avião tão avançado que parecia sair direto de um filme de ficção científica. A Sukhoi estava prestes a redefinir o futuro da aviação com o S-47, um caça de nova geração que prometia ser um verdadeiro marco. Mas, se eu te dissesse que esse sonho de aço e tecnologia quase se desfez antes mesmo de decolar? Fique conosco para descobrir como a União Soviética quase destruiu seu próprio futuro aéreo. Os cortes no financiamento e múltiplos atrasos arrastaram o projeto para os anos 2000, mas o Sukhoi 57 ainda estava pronto para servir seu país, embora em uma forma diferente. Não importava que o S-47 tivesse sido concebido há 40 anos, ele estava mais do que preparado para competir com as melhores aeronaves americanas. Um longo caminho. Nos anos finais da década de 1970, a União Soviética delineou a necessidade de um caça de nova geração que entraria em serviço nos anos 1990. A nação em declínio exigia um caça multifuncional com capacidades avançadas de ataque ao solo. Dois programas surgiram desse apelo original, a saber, o multifuncional e o caça leve de linha de frente. Embora não fosse um participante oficial, a empresa desenvolveu a tecnologia necessária para um caça de nova geração, que levou ao S-30 e 2 de asa voltada para a frente, mais tarde conhecido como S-47. No entanto, quando a União Soviética se dissolveu, o MFI foi repetidamente adiado devido à falta de financiamento. Para piorar, o Ministério da Defesa russo cancelou ambas as iniciativas. Logo depois, o Ministério iniciou o Programa Complexo Aeronáutico Prospectivo das Forças Aéreas de Linha de Frente, ou PACA-FA, como uma alternativa supostamente mais moderna e acessível ao conceito mais antigo. Devido às dificuldades financeiras emergentes do país em 1999, o principal objetivo do projeto era produzir um caça de quinta geração multifunção para substituir tanto o Su-20 e 7 quanto o MiG-20 e 9. A abordagem de Sukhoi e Mikoyan para a nova competição diferia em aspectos fundamentais, com o menor E-721 de Mikoyan eventualmente dando lugar ao comparativamente maior e mais capaz Sukhoi T-50. Na primavera de 2002, a Sukhoi emergiu como vencedora e o principal escritório de design para o novo caça, e o Ministério aprovou o design conceitual 2 anos e meio depois. O financiamento do governo eventualmente aumentou e a fase de desenvolvimento foi finalmente concluída. Agora, a construção dos primeiros protótipos podia começar. Chegando lá em 2007, o voo inaugural do T-50 teve que ser adiado devido a problemas técnicos não especificados. E 2 anos depois, o comandante-em-chefe da Força Aérea, Alexander Zelin, teve que reconhecer que problemas com o motor permaneciam não resolvidos. Após vários atrasos, o primeiro teste de taxiamento foi bem sucedido e em janeiro de 2010, o caça fez seu voo inaugural com o piloto de testes Sergei Bogdan no comando. Lentamente, mas com segurança, o programa avançou com um total de 10 protótipos voadores e 3 não voadores para testes de voo preliminares e testes estatais. No entanto, outro problema logo surgiu quando os protótipos iniciais demonstraram uma vida útil de fadiga pobre e formaram rachaduras estruturais precoces. A aeronave necessitou de um redesenho estrutural, incluindo um aumento no material composto, uma estrutura reforçada, um ferrão de cauda alongado e uma envergadura de asa aumentada. O plano inicialmente contemplava 6 protótipos antes da produção em série, mas o 6º voável fazia parte de uma segunda fase de aeronaves reformadas. Além disso, os 2 últimos protótipos voadores eram artigos de teste do avião de produção final Su-57, totalmente equipados com seus sistemas de missão a bordo. No entanto, o redesenho estrutural aumentou o peso padrão de decolagem para 25 toneladas, apesar da redução no crescimento do peso da segunda fase. Assim, seguiu-se uma série de acidentes durante os testes que atrasaram ainda mais o programa. De fato, a entrega do primeiro caça de produção foi adiada de 2015 para 2020. O Phelan,
O protótipo T-50 enfrentou muitos contratempos até a adoção do Su-57 final. Em uma demonstração pública de 2011, não uma, mas duas fuselagens racharam durante o voo, apesar da restrição imposta de 5G. Além disso, os modelos também sofreram problemas de motor, como uma falha no compressor. Então, em 2014, um protótipo teve um incêndio no motor e 5 anos depois, outro caiu no leste da Rússia durante testes de fábrica antes de sua entrega ao exército russo. O CEO da empresa renunciou após o incidente na fábrica, atrasando ainda mais o programa e adicionando a história conturbada do caça. Mas apesar de todos os contratempos, a Rússia se gaba de que o Su-57 possui limites de G superiores a 9.0 e capacidades de Mach 2. Além disso, a aeronave está supostamente armada com um canhão automático interno de 30 mm e pode carregar mísseis e bombas em 12 pontos de fixação, 6 internos e 6 externos. Além disso, o caça possui aviônicos avançados, como um radar potente, busca e rastreamento por infravermelho, um sistema de alerta de aproximação de mísseis por ultravioleta e um conjunto de contramedidas eletrônicas. Além disso, sua matriz de varredura eletrônica, localizada nas chamadas bochechas, proporciona melhor consciência situacional e permite manobras avançadas que podem ser úteis durante um combate aéreo. Finalmente, o sensor de busca e rastreamento por infravermelho a bordo ajuda na mira de mísseis e pode ser resistente a interferências inimigas. Em outras palavras, o caça pode cegar um míssil que se aproxima com um feixe de laser modulado que confunde o projétil buscador de calor. Sob a designação da OTAN, o Su-57 recebeu o nome de Felon, uma promessa não cumprida. A Rússia elogiou seu Su-57 como o caça de quinta geração mais capaz do mundo. Além disso, a Rússia assegura que seu caça é superior aos modelos americanos F-20, I-2 e F-35. Especialistas russos em defesa argumentam que o novo caça é equipado com armamentos avançados e sistemas de radar sofisticados, além de possuir um sistema de guerra eletrônica altamente eficaz. No entanto, o exército russo enfrenta dificuldades em cumprir essas promessas ambiciosas. Um dos principais desafios para o desenvolvimento do caça são os motores complexos. Inicialmente, os engenheiros pretendiam equipar a aeronave com um motor mais moderno, o SDLE-30, mas este se mostrou inadequado. O projeto do Su-47, apesar de interessante, encontrou vários problemas, incluindo falhas técnicas, motores pouco confiáveis, numerosos atrasos e aumentos de custo inevitáveis. Contudo, o programa promete trazer inovações, como a capacidade de neutralizar mísseis inimigos, aumentando assim a chance de sobrevivência da aeronave. Isso, claro, depende de o sistema funcionar conforme esperado. Apesar das altas expectativas, até 2022, menos de uma dúzia de Su-57 estavam operacionais. O plano é aumentar este número para 22 nos próximos 2 anos e atingir uma frota total de 76 até 2028. Em início de 2018, 2 Su-57 foram vistos operando nas proximidades da base aérea de Khmeimim, na Síria. Relatórios indicam que mais 2 Su-57 se juntaram a eles 3 dias depois. Em 1 de março, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, confirmou que os caças passaram 2 dias na Síria realizando testes, embora não tenham participado de combates. Mais tarde, no mesmo ano, o Ministério da Defesa divulgou um vídeo mostrando as aeronaves em operação sobre o país. As filmagens não mostraram combate ou lançamento de armas, e vários analistas acreditam que as alegações da operação na Síria visam apenas comercializar o caça para outras nações. Desenvolver um caça furtivo moderno é extremamente caro, e o Su-57 enfrentou muitos contratempos e atrasos. A Rússia pretende recuperar parte dos custos, vendendo a versão de exportação, Su-57E, para outros países. Esta prática é comum para aeronaves e armamentos russos, geralmente mais baratos que os ocidentais. No entanto, várias tentativas de venda do modelo fracassaram. Emirados Árabes Unidos e Iraque demonstraram interesse, mas não fecharam contratos devido às sanções dos Estados Unidos.
A Índia desistiu do contrato, alegando que o caça não atendia às suas necessidades de furtividade e aviônicos. Apenas a Argélia encomendou 14 aeronaves, esperando a entrega em 2028. A mídia russa afirma que o Su-57 está em missões na Ucrânia, mas especialistas suspeitam que ele está apenas disparando mísseis de longo alcance. Brent M. Eastwood, editor de Defesa e Segurança Nacional, sugere que os mísseis são lançados fora das defesas aéreas ucranianas, possivelmente até do espaço aéreo russo. O uso limitado do Su-57 desapontou o exército russo, que esperava superar os caças americanos. As sanções ocidentais afetarão a indústria de defesa russa nos próximos anos. Eastwood acredita que a Rússia manterá a frota de Su-57 em reserva, voando apenas fora do alcance dos mísseis superfície-ar. Ele questiona se, com superioridade aérea, o Su-57 poderia ter um papel maior na guerra. O analista duvida que o Su-57 seja tão furtivo quanto o F-22, F-35 ou até o J-20, sugerindo que o avanço total não é garantido e que a aeronave possui apenas capacidades de furtividade. Mesmo com metas otimistas, o Su-57 ainda enfrentará muitos atrasos antes da produção em larga escala.